Santo e eterno Deus, o pastor Moreira vai abrir a tua palavra agora. Unja esse teu servo, batiza com teu Espírito. Ele estudou esse tema, escolheu nas Escrituras, é um tema importantíssimo dentro do santuário. E que ao ele pregar, Espírito Santo, nós sintamos de fato a lavagem regeneradora do teu Espírito, desejando santidade, nos sentindo limpos, porque essa é a tua vontade. Fala, Espírito Santo, fala, revela Jesus, a água da vida para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te use, amado. Amém, meu querido. Mais uma vez para você, muito bom dia, uma alegria poder estar aí junto com vocês, uma família unida, uma família abençoada, com a graça, com a salvação e com a luz da verdade. Fazendo jus à oração do pastor, nós vamos abrir a palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu não coloquei esse texto no PowerPoint. Vou usar um pouco do PowerPoint a nível de ilustração e depois eu vou ficar aqui falando com você, olho a olho. Então, o nosso texto para hoje está no livro de Êxodo, capítulo 30, perdão. Esse negócio de Êxodo 20 é mecânico em nossos lábios, né? Mas hoje é Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 17. Você tem aí o título A Bacia de Bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através das suas gerações. Então, esse texto é a lei e a revelação, tanto da confecção, da construção, quanto a apresentação de seu significado. Eu vou apresentar uma visão rápida aqui, recapitulando. Já é o terceiro tema que nós estamos trazendo sobre o santuário, e eu vou compartilhar aqui a minha tela, só por um instante, para que vocês peguem essa visão geral. Como vocês sabem, o santuário é o tema central da religião. A maneira como Deus se revelou sobre sua salvação, sobre seu caráter, sobre a natureza humana, o pecado, o conflito, a restauração, a regeneração. O centro está no santuário, que mais tarde vem ser substituído pelo Calvário. Então, a cruz é a substituta desse altar que Cristo vai ser oferecido lá no Calvário. Aí você tem novamente uma visão geral do santuário, que tinha esse muro aí, esse pátio. Para quem não sabe, essa área branca aí, isso eram cortinas feitas de linho. E elas eram presas nessas colunas de bronze, com essas hastes aí prendendo ao chão. E essa área do pátio, a área externa, a área do pecador. Do pecador comum entrava isso, e a hora era onde ele tinha acesso à graça, somente até aí. E lá dentro estava o lugar santo a partir de amanhã,
A gente vai abrir essas cortinas e a gente vai entrar e conhecer mais aí dentro os móveis e seu significado. Uma visão do pátio, em mais detalhes, nós temos algumas informações quanto às suas medidas. O tabernáculo era cercado por um átrio de 45 metros de comprimento. Veja aí, 45 metros dá a metade de um campo de futebol. Um campo de futebol tem 50 metros. Então, imagine uma piscina de 50 metros. 50 metros é um tamanho aí um pouco grande, né? E a largura de 25, portanto, um pouco mais aí da metade. Esse pátio era fechado por grandes cortinas de linho fino, retorcido, como eu disse, e suspensa por varais e colunas de cobre. Por várias colunas de cobre. A gente vê aqui no detalhe, aqui na imagem mais abaixo, aqui em destaque. E as colunas eram decoradas com vergas de prata e as cortinas eram suspensas por ganchos de prata também. Algo tudo muito lindo. Não foi simplesmente uma barraca e aí uns tacos de pano e uns tacos de pele. Deus exigiu e o povo fez conforme foi revelado. Olha esse texto. Nenhuma parte do santuário ou do átrio foi feita conforme planejamento humano. Cada parte da mobília foi construída de acordo com o modelo divino. O Senhor disse, o Senhor deu a Moisés as instruções relacionadas à construção do altar de bronze e acrescentou, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então, primeiro Moisés tem a visão do santuário no monte. Então, se alguém começasse a escrever, fazer o que Moisés disse para fazer, Moisés poderia dizer, não foi assim, não foi isso que eu vi. A imagem que eu vi passava outra ideia, não era isso. A imagem tinha outra forma. Então, com certeza, Moisés supervisionou, porém o Espírito de Deus também atuou nos homens que estavam fazendo cada uma dessas coisas. Ontem nós vimos a mensagem sobre o altar de sacrifício, que ele fica logo na entrada, e mais à frente está a pia da qual vamos falar hoje. Então, a pia de bronze era uma espécie de lavatório, o texto que nós lemos foi esse aí, Êxodo capítulo 30, versos 17 ao 21. Essa pia não tem informação sobre suas medidas. Não há nenhum canto da terra revelado qual era a medida desta bacia. Trabalha-se com essas proporções aí relacionadas com os demais móveis. Olhando aí um comparativo, né? Mais ou menos pouco menor que o altar que está ali. Então, tanto o lavatório quanto a sua base era de bronze, a gente leu esse texto, e colocava-se água ali para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés antes de entrarem nos compartimentos sagrados ou antes de ofertarem algum serviço. Eu encontrei essa declaração escrita por Ellen White. Pastor Moreira? Oi. Pastor Fernando aqui. Sei que é você. Na minha tela, o slide não está no modo apresentação. Está parado ainda naquele primeiro slide ali com a imagem da cruz em cima do altar de sacrifício. Igual o problema que aconteceu ontem com o pastor Ednei. Eu interrompi a transmissão e eu vou colocar outra vez. E a partir da imagem de onde se estava. Você está vendo uma imagem diferente agora? Estou vendo uma imagem diferente, mas ainda não está no modo apresentação. Estou vendo os outros slides pequenininhos na lateral. E agora? Ainda não. Então, paciência, né? Fazer o quê? Eu estou mostrando a tela inteira aqui. Mas assim, se você for mudando, clicando nele, já vai aparecendo maior para a gente. Certo. Então, nós temos Moreira, aqui... Oi. É o pastor Delmar. Em realidade, você deve colocar o modo de apresentação antes e depois acessar pelo Zoom. Colocar o modo de apresentação antes, deixá-lo aberto. Isso, aí depois compartilha a sua tela pelo Zoom.
Sempre que me acontece esse problema, eu faço isso e resolve. Tá. Então, mas eu já estou compartilhando aqui. Ok, Então, aí novamente, talvez não dê certo. vou deixar o Zoom em modo de apresentação. Não, mas aí não é possível. Não, aí tem que sair do modo de apresentação. Vamos fazer o seguinte, como cada um, esse era o último slide que eu ia apresentar, Ok. e como eu vou compartilhar o slide, eu vou ficar como estou aqui e só eu vou ficar vendo. Eu agradeço a boa vontade e a gentileza de cada um de vocês, amados. E aí a gente vai, depois eu compartilho o slide com vocês aí. Então, no livro Conselhos sobre a Igreja, há uma informação que diz assim: no pátio, ao lado da porta do tabernáculo, havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo, para que toda a pureza pudesse ser, para que toda a impureza pudesse ser removida de todos os que fizessem preparativos para especiais antes de entrar no lugar onde a sua glória, a glória de Deus, era revelada. Eu trouxe esse texto aqui porque quando a gente lê o texto na Bíblia, verso 20, Êxodo capítulo 30, verso 20, diz assim: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão. Então, para nossa compreensão, eu senti a necessidade de que o texto falasse antes de entrarem, ou quando fossem entrar na tenda da congregação, deveriam se lavar. Então, o texto da Bíblia me pareceu mais claro que devia se lavar antes de ministrar no altar, para fazer a oferta, para queimar o holocausto, mas não me parecia que era tão claro que também era para lavar antes de entrar na tenda, o que é muito óbvio. É muito óbvio que essa lavagem era exigida, sim, porque simbolizava justamente essa purificação para poder entrarem no lugar santo, na presença do Senhor. Então, o texto no verso 20 dá essa possibilidade de você pensar de que eu entrei e quando eu saí, quando entrar na tenda da congregação, vão se lavar. Então, poderia alguém pensar que essa lavagem poderia ser depois. Porém, esse texto aqui esclarece, vou depois compartilhar o slide com vocês, com as referências e tudo mais, que essa lavagem acontecia também antes de entrar na tenda da congregação. Qual o significado desse ritual e qual a lição que ele passa para nós? Na oração, o pastor Wagner já fez boa parte dessa aplicação. É isso que a gente queria compartilhar com vocês agora. O pecador trazia o seu animal, punha suas mãos sobre a cabeça do animal, ele colocava o punhal para sangrar, para tirar o sangue da vítima, a qual morria ali como substituta dele, do pecador. Parte do sangue era posto sobre os chifres do altar. O animal era posto no altar e queimado, depois de ser retirado as suas entranhas, às vezes em alguns casos, que são muitas regras, é um estudo profundo para se fazer. E o sacerdote levava este sangue para dentro do santuário, onde fazia aspersão com seus dedos, colocava o sangue e transferia este sangue para o propiciatório, né, para a arca, onde estava a lei exigindo a morte desse pecador, exigindo o sangue desse pecador. Então, o sacerdote levava o sangue da vítima, do substituto, para, entre aspas, pagar essa dívida. Só que antes que ele entrasse, primeiro, para que ele pudesse receber o pecador que ia levar o seu animal, ele precisava lavar suas mãos e seus pés. E depois que o pecador oferecia o seu animal, que o animal era oferecido, que ele fosse levar o sangue para a tenda da congregação,
ele precisava também se lavar antes de entrar na tenda, porque ele era portador de pecados, ele precisava se lavar para levar isso. No comentário bíblico adventista, nós encontramos apenas uma declaração sobre o significado deste ritual, que diz assim: a bacia simboliza o ato de lavar nossos pecados, por meio da fé no sangue derramado por Cristo. E aí tem alguns textos bíblicos. Nós temos o primeiro texto, é Atos capítulo 22, verso 16, quando Paulo diz que Ananias o convidou para ser batizado, para se unir a Cristo, à igreja de Cristo. Ananias disse: agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. A água do batismo, a água é sempre símbolo da graça purificadora e do lavar regenerador, que hoje acontece pelo Espírito Santo, na vida daquele que crê em Cristo, que tem fé que pelo sangue de Cristo podem ser perdoados, justificados e purificados de suas transgressões. Outra referência bíblica que nós temos aparece em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Lá o apóstolo diz que nenhum tipo, no verso 10 ele declara que nenhum tipo de pecador que vive na prática do pecado vai herdar o reino do céu. Na lista aparece lá o adúltero, o impuro, o homossexual, o sodomita, o ladrão, o roubador, o mentiroso, o idólatra. A lista é grande. Ele diz que nenhum desses herdarão o reino de Deus, nenhum desses herdará o reino dos céus. Mas ele disse: tais fostes vós. Vocês eram esse tipo de pessoas, mas fostes lavados, purificados, santificados. Então, na conversão, quando o pecador se entrega a Jesus e é batizado, e de fato se converte a Deus, ele é purificado, ele é perdoado, ele é lavado. A sua mente hoje não é mais a mesma. As coisas do passado, que faziam parte de seus gostos, não fazem mais parte do seu gosto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu não estou com isso exortando, eu estou celebrando, glorificando a Deus. Eu quero que você veja isso. Quantas coisas maravilhosas já aconteceram na sua vida. Você que se entregou a Jesus, você que apreciava a carne de porco e hoje abomina, tem nojo daquilo. Você que tinha coragem de comer ratos e que hoje você vê uma coisa repugnante. Você que ouvia umas coisas que chamam de música, você gostava daquilo. Sua mente foi modificada. Você que gostava de passar noites e noites, ou tardes de sábado e domingo, enchendo a cara, comendo água, que apreciava a bebida forte, a bebida alcoólica, o uso das drogas. Você tinha nisso a sua fonte de vida, sua realização. E tudo foi modificado. Sua mente mudou, seus pensamentos são outros. E isso foi o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Escrevendo aos Efésios também, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo está operando, amando a sua igreja de tal forma que se entregou por ela para receber, por meio da lavagem, da água, da purificação, recebê-la como igreja gloriosa, santa, sem defeitos, sem rugas, sem mácula. Está em Efésios capítulo 5 e o versículo 26. E, finalmente, no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e o versículo 14, ali é apresentado aqueles que fazem parte dos vitoriosos que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Então, lavagem, purificação. A lição
além disso, queria que você considerasse o fato de que, além dessas maravilhosas informações que nós temos, uma segunda lição que a gente deve considerar: considere a complexidade da expiação do pecado. Da nossa parte, hoje, tantos anos depois, sem viver aquilo, sem considerar tudo o que significou desde a construção do tabernáculo, no sol, no deserto, na escassez, onde providenciou-se martelo, marreta, elementos cortantes. Como foi fazer isso? Veja, o trabalho do sacerdote de dia e de noite, um fogo queimando no sol, ali no calor, no deserto, em qualquer circunstância, o tempo inteiro. E animais trazendo, e pecadores trazendo, e a fila de pecadores trazendo. E o animal sendo trazido, aquela pobre vítima inocente, sem abrir a boca, sem fugir, tão mansinho, o cordeirinho, ou a novilha, o que é que seja, e lá matava animal, matando animal, dia após dia. Chegou um ponto disso não ser capaz de provocar sensibilidade, terror aos olhos de que assistiam. Eles fizeram isso com tanta frequência que eles perderam a sensibilidade do pecado. É um perigo que nós corremos. Salomão, na inauguração do templo, que a gente vai ver que ele, inclusive, substitui esta bacia de bronze por um mar. Ele faz um mar de bronze com 10 pias no templo que vai substituir esse tabernáculo aqui. Salomão faz isso, mas a função permanece a mesma, de lavagem e purificação. Ali é dito que ele ofereceu o sacrifício de 1000 bois. Então, muitos animais sendo mortos. E o povo passou a não considerar a complexidade do pecado. Então, eu pecava, se o seu problema para pecar é só matar um cordeiro, então vou lá, mato o cordeiro e vou pecar de novo. Então, ficava aquele ciclo de pecado, morte de animal. Eu tinha muito animal, produzia muito animal, não tinha problema. É tanto que vem o Senhor e vai declarar aí por meio do profeta Oséias: misericórdia quero, e não sacrifícios. Por meio do salmista também, o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas de um coração contrito. O que Deus quer de nós não é que ofereçamos sacrifício. O que Deus queria do pecador não era simplesmente que ele trouxesse sacrifício, mas que ele considerasse a complexidade do pecado, que mais tarde exigiria a morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja o que Cristo teve que passar para redimir a nossa alma. Veja o que Cristo teve que atravessar. Então, não existe expiação, não existe justificação, não existe salvação sem o drama do Getsemane e a angústia do Calvário. E não existe também expiação para quem não tem o coração contrito, que considera a malignidade do pecado. Deus queria impressionar a mente dos israelitas quanto a esta realidade, de quão terrível é o pecado. Deus não estava brincando, Deus não estava fazendo peças decorativas, Deus não estava dando trabalho para o sacerdote, simplesmente. Deus estava revelando que o pecado é tão sério que estes seus filhos desse planeta que foi atingido pelo pecado exigia a atenção especial do céu. E lá estava Deus com sua presença, velando por seu povo, acampado no meio do seu povo. Anos, séculos, milênios de espera por essa expiação. Então, meu querido, considere primeiramente a complexidade do pecado, que exigia a morte do animal, mas que exigia também a lavagem. O pecado mancha o coração. Veja que, mesmo o sacerdote,
para ele ministrar no serviço, ele precisava antes se lavar, porque ele era pecador. Então, qual a lição que a gente traz para a nossa vida hoje? Não podemos lidar com as coisas. Eu vou falar sobre isso em seguida, né? Já está aqui na minha lista, eu anotei aqui. Nós não podemos associar as coisas sagradas com as quais lidamos com aquilo que é comum, que é pecaminoso. Então, nós não podemos nos atrever, por exemplo, lidar com o assunto da religião, da salvação de vidas, estando com a vida irregular diante de Deus, mediante confissão de pecados, mediante arrependimento verdadeiro e mediante clamor pela lavagem, pela purificação da nossa alma, de nosso coração, de nossa mente, é que nós poderemos nos achar aptos para ministrar no serviço sagrado. Isso vale para pastor, para ancião, para quem canta na igreja. Eu estava uma semana de reavivamento, de pregação, semana de resgate de pessoas que estavam afastadas da igreja. Eu tinha um cuidado de chegar ali na salinha, na sala pastoral, e abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6, e ler com cada cantor o verso que diz: estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu procurava mostrar para o cantor qual era a impureza de Isaías. Ele era um assassino? Ele era um idólatra? Era um adúltero? Não. Essa impureza de ser um ser humano comum. E você não pode, na condição de ser humano comum, ir lá na frente ao altar e falar em nome de Deus. Você precisa do toque, você precisa da purificação. Porque nasci em pecado, iniquidade me concebeu a minha mãe. Sou impuro. E somente pelo toque de Deus eu posso me tornar, entre aspas, ou parcialmente puro, pela graça do Senhor, para que eu possa ministrar. Então, veja que o pecado deixa essa mancha que a morte do animal substitui, mas é preciso ainda se submeter pelo processo da purificação da mente. Não sei se eu falei para vocês quando eu estava cantando na banda, meu repertório, a gente tinha 74 músicas. Eu falo isso porque eu fazia lá os blocos, né? Dava 74 músicas. Se você me der um carro novo hoje, para eu conseguir cantar uma dessas músicas, de ponta a ponta, sem errar a letra, eu perco o carro. Porque não há esforço que eu faça para eu conseguir relembrar essas letras. O Espírito lavou, apagou. Aconteceu o lavar regenerador. E eu não posso querer trazer isso de volta à minha mente, eu não posso querer rebuscar isso, eu não posso querer voltar, porque o pastor de Nailton, que então era o evangelista, me ensinou que eu não devo me associar com essas coisas mais, que eu ia virar um crente e que eu não deveria ouvir música mais. E esses conselhos foram reiterados pela minha mentora espiritual, a irmã Noveli Bastos, que hoje vive em Itabuna, salvo engano. E eu tive que aprender as músicas de crente, eu fui ouvir as músicas de crente. Eu fui expulsando, e o Espírito Santo foi purgando a minha mente daquelas ideias, daqueles pensamentos contidos naquelas músicas, naquelas canções. Então, eu não quero hoje me associar, eu sou muito sensível ao que é do pecado. O desenho animado, o desenho do desenho animado, a música, os sons, todas essas coisas com as quais eu me envolvi, Jesus apagou, e eu rejeito naturalmente, sem esforço. Não há esforço para eu rejeitar isso. Além do mais, um dos dons que Deus me concedeu ao ser batizado e me entregar a Jesus foi o dom de discernimento de espíritos.
Até aqui, tudo aquilo que eu julguei, que vi que não era de se esperar que fosse do Senhor, confirmou-se que era uma obra questionável. Ele limpa a mente. Eu não estou dizendo que eu estou puro, que a Bíblia diz, ninguém pode dizer que está puro. Eu estou dizendo que todos os dias eu necessito de confessar meu pecado e clamar por purificação, porque alguma coisa que eu fiz ontem, alguma coisa que eu pensei ontem, já me deixou impuro hoje. Então, para eu ministrar aqui, estar pregando essa palavra, a minha oração tem que ser: perdoa meu pecado e me purifica das minhas transgressões. Repito, veja que o sacerdote, mesmo sendo sacerdote, homem escolhido por Deus para estar ali, ele era pecador. E ele, como pecador, não podia se esquecer disso e não podia associar a sua vida pecadora simplesmente sem a intervenção divina, sem uma obra, ainda que simbólica, da graça de Jesus, para ele poder interceder por meio do pecador, para ele receber o pecador. Então, para que ele pudesse receber o animal, ouvir talvez a confissão do pecador que chegava ali, se falava em voz alta ou não, mas acompanhar aquela cena, receber o animal, colocar em sacrifício, ele precisava se lavar e se purificar. E para entrar na tenda, também precisava se lavar e se purificar. Não se pode associar o pecado com a administração dos serviços sagrados. E uma outra lição é que o pecado, ou perdão, o perdão de Deus vai além de absolvição da culpa, vai além de substituir você. Em vez de você morrer, outro morrer em seu lugar. Acontece algo maravilhoso. Eu gostaria de tentar compartilhar esse texto novamente com vocês. Deixa eu ver se a gente consegue compartilhar essa tela. Nelci, você consegue ver uma tela de PowerPoint aí? Diga assim com o dedo. Está me vendo ou vendo o PowerPoint? O PowerPoint. Então, eu não vou mexer muito, vou deixar como está aqui. Vocês conseguem ler. Esse texto está no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 114. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação, que a gente não precisa morrer. Não é somente isso. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Ah, se eu fosse você, já estava anotando isso aí, dando glória a Deus e pulando. Outra glória. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É mais, é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. E aí o exemplo. Davi tinha a verdadeira concepção do pecado. Ao orar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Salmo 51, verso 10. O que Davi compreendeu que com seu ato pecaminoso, ele havia se corrompido e que seu coração estava deteriorado, que não servia mais. Então ele pede para criar um novo coração, um coração puro, e lhe concedesse um espírito que fosse firme, inabalável. E no outro lugar, seguindo o texto, ele, Davi, diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que bênção, que bênção. Ele afasta de nós as nossas transgressões, porque essa é a obra que Deus quer realizar na vida. É lavar, é purificar, é nos livrar do pecado. Não é somente colocar o substituto. Ele quer retirar o pecado de nós, a força do pecado de nós. Mas que perdão, Deus deseja nos conceder purificação, ter um novo coração, uma nova mente, novos desejos. Vamos pensar assim. Você cometeu um ato pecaminoso, você seguiu caminhos, aprendeu algumas coisas, e você se arrependeu dessas coisas erradas. Você confessou esse pecado.
Você creu que Jesus morreu em seu lugar e você foi perdoado. Porém, acontecem coisas lá no seu inconsciente ou no subconsciente, fica lá martelando, acusando você. E fica algumas coisas que pode fazer você desejar outra vez, repetir o ato, fazer alguma coisa da qual se arrepende. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 5, acho que é o versículo 20, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Eu vou só conferir o texto, se for esse mesmo, digo que é esse, senão eu pego em outro momento para vocês aí. Isso. 3:20, perdão. 1 João 3, verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O coração acusa. O diabo vai ficar trabalhando em algum ponto da tua vida para te fazer você pensar que você está preso a ele. Então, além de Deus te conceder perdão, Deus te concede, ele quer te conceder purificação, limpeza, para não haver lembrança das coisas passadas. Você deve seguir o seu caminho, esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, veja, por causa disso, quero que você pense comigo nessas palavras, aqui já indo para a parte final, nas palavras que Davi diz no Salmo 51 também. Nos versos 1 e 2, ele pede perdão pelo pecado. Salmo 51, ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. E faça o quê? O que ele está querendo? Apaga as minhas transgressões. Apagar com uma borracha. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, apagamento das transgressões, purificação de seu pecado. É de sua iniquidade, né? Lavagem completa de sua iniquidade e purificação do seu pecado. Então, são 3 ações, ou pelo menos 2, né? Perdoar o pecado e lavar, apagar o efeito do pecado na mente. Tirar o gosto pelo pecado. Criar em você a rejeição pelo pecado para que você não repita. Vamos pensar aqui no mecanismo que o nosso corpo tem, né? Que acho que é o DNA, detecta doenças que são perigosas, mortais, como sarampo, catapora. Você só tem uma vez, porque o corpo se prepara de tal forma que diz, você veio uma vez porque não estava preparado, mas outra vez você não entra aqui nunca mais. Então, há essa preparação do organismo, da autoimunização. Inclusive, há informações agora recentes sobre a Covid-19, que pessoas que já tiveram a doença conseguem produzir, conseguem viver um grau de imunização semelhante, em alguns casos até melhor do que aqueles que, igual àqueles que foram vacinados, ou melhor do que foram vacinados. Ou seja, o corpo produz essa imunização. Então, para o sarampo, por exemplo, você só tem uma vez. Então, você comete um ato pecaminoso, você viveu uma vida de pecado. E aí você se encontra com o Evangelho, você se arrepende. Então, Deus perdoa seus pecados e vai lavar a sua vida para que você não volte a gostar daquilo que você gostou. E se você já é crente, é pastor, é ancião, é irmão de igreja que trabalha, que é servo aí, é líder de igreja, e comete um pecado, você gostou do pecado por um momento, vem um nível de arrependimento tão grande, vem uma tristeza tão profunda em sua vida, que você não terá coragem de pecar outra vez. Vocês se lembram, na mensagem que eu fiz aqui, sobre Davi também, ele disse, eu falei, na verdade, há uma declaração no livro Patriarcas e Profetas, que Davi
se tornou ainda mais um homem segundo o coração de Deus depois do arrependimento. Ok. Ele desejou isso, ele teve outras aspirações, porque ele foi confrontado, tanto com a palavra de Natan, a repreensão, como ele se viu sujo. É por isso que ele faz esse clamor a Deus. Ele pede perdão do pecado, que Deus se compadeça dele, tenha misericórdia dele, perdoe seus pecados, seu pecado, mas que apague, ele pede apagamento da transgressão, lavagem da sua iniquidade e purificação do seu pecado. E aí, no versículo 7, é que eu vou agora encerrar lendo isso aqui, no capítulo 51, no Salmo 51, verso 7, ele diz, purifica-me com sopo. Era uma planta que eles usavam para fazer essa purificação. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Imagine Davi sentindo nojo de si. Eu estou sujo. Essa é a ideia. Um pecador está sujo. Pedro diz que quando alguém que foi lavado, purificado e volta para o pecado, se cumpre nessa pessoa o provérbio que diz: a porca, depois de lavada, foi lamear-se, foi se sujar. Então, pecado, meu irmão, é sujeira. Pecado é mergulhar nas águas do rio Tietê, em São Paulo. Pecado é tomar banho no esgoto. Então, pecar é isso. E eu e você devemos viver nesse parâmetro aqui. Se eu cometi um ato pecaminoso, eu estou sujo. E eu devo pedir que Deus, outra vez, me substitua, que Cristo morra, que pelo seu pecado, perdão, pela sua morte, pelo seu sangue, eu não morra, que Ele tenha misericórdia de mim, me poupe a vida, não me leve para a condenação eterna, mas que, além disso, que Ele me lave, que Ele me purifique. E devemos crer nisso. O que é lindo é que o texto bíblico diz que é só isso que é para fazer. Os sacerdotes deveriam se lavar para ficarem purificados. E o pecador deveria crer que estava acontecendo a expiação. E assim nós devemos crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que quando somos batizados, como símbolo de um arrependimento que veio antes, como símbolo de uma verdadeira entrega a Jesus, de um desejo de mudança, de um desejo de ser aceito e recebido por Deus, nós somos, de fato, purificados, lavados. E nós podemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É bênção, meu irmão. Deus opera pela tua salvação, o céu inteiro opera pela tua salvação. Se você pecou, se você caiu, não fique prostrado. Levante-se, corra para os braços de Deus. Há perdão para você. E Ele purifica a sua mente para que você goste do que é limpo, ame o que é limpo e aborreça o que é sujo e imundo. Eu apelo a você que está numa condição de pecado. Clame para que Deus gere sensibilidade a isso. Clame para que Deus lhe conceda um anseio, uma aspiração por um coração puro, por um espírito inabalável. Deseje o lavar regenerador do Santo Espírito, Ele purificar você. Clame pelo sangue de Jesus. Sua esperança está no sangue de Jesus. Não está na disciplina da igreja, não está na água do batismo, embora tudo isso seja necessário, mas a sua esperança está no sangue de Jesus. Quem eficazmente e quem de fato e de verdade limpa e purifica você e lhe dá esperança é o sangue de Jesus. Mas você precisa fazer essas coisas para refletir o que de fato está dentro do seu coração. Se de fato houve arrependimento, humildade, confissão, e se você caiu, se você errou, e se a coisa se tornou pública e você foi removido, você precisa ser rebatizado.
fique com essa aí. Eu só tenho um batismo. Isso não é dessa forma de entender o texto bíblico. Deseja a purificação que vem do sangue de Cristo e deseja também ser rebatizado, porque a água que lavava as mãos e os pés do sacerdote é o símbolo da água que lava a nossa vida pela graça de Jesus. E pelo batismo, por ser nova criatura, também nós estamos dizendo que cremos na graça de Jesus. Que o Deus eterno conduza você nessa verdade, que você anseie, deseje isso e viva nessa realidade de ter sido purificado e viver na pureza, porque os puros de coração verão a Deus. Esse é o meu desejo para você, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Deus querido, eu te louvo, Senhor, pela tua infinita graça, que não somente perdoa, não somente absolve da culpa,
mas faz transbordar o coração de novas virtudes, de novas aspirações. Desejamos o lavar regenerador de nosso coração. Intercedemos por aqueles que amaram o pecado, suas obras, para que o Senhor os regenere, que o Senhor renove em cada um de nós a inimizade contra a serpente e seus projetos e suas obras. Recodifique nossa mente para amar o Senhor e as obras do Senhor. Renova nossa mente, purifica-a para que nossas aspirações sejam puras, para que as nossas paixões estejam sob o domínio da razão. Desejamos ter a mente de Cristo. Desejamos ser refeitos como vasos nas tuas mãos. Purifica, Senhor. Restaura. Lava a mente. Perdoa o pecado e também remove as consequências dele em nossa mente. Retira sua mancha, retira seus rastros e imprime em nós as marcas de Jesus. Queremos carregar em nosso corpo as marcas de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação, e nós finalmente te pedimos, ajuda-nos a entender a complexidade e a malignidade do pecado. Que o Senhor nos leve a refletir sobre o preço que o céu pagou, juntamente com homens e mulheres de Deus, para restaurar a imagem do Senhor em nós. Que nós sejamos sensíveis ao pecado e nós não queiramos absolutamente nada que esteja relacionado com ele. Que continue sendo um acidente não programado, mas que mesmo nos acidentes o Senhor nos faça fortes para estarmos com a palavra em nossos lábios, dizendo assim diz o Senhor, ou está escrito. Porque queremos que a nossa mente seja cativa à tua palavra. Queremos viver para a tua glória. Dá-nos hoje um dia de vitórias. Dá-nos hoje um dia de reerguimento aos que estão chorando, aos que estão machucados, aos que caíram esta noite, mas que estão aqui arrependidos, que o Senhor os perdoe e lhes conceda o lavar purificador, regenerador. Rogamos a Ti esses favores e esse dia de vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém.